Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a organização da Jornada Internacional de Direito, que teve um desafio de adaptar o evento frente às crises e às enchentes e à problemática climática do nosso estado, e agradecer a oportunidade de conversar rapidamente, né, sobre o tema de desafios de uma advocacia antidiscriminatória, que se localiza num tema maior sobre direitos humanos. Eu sou Eduarda Garcia, sou mestranda bolsista CNPq do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e trabalho de maneira geral aqui, a partir do currículo, com instituições da sociedade civil, que buscam uma interlocução com o sistema de justiça a partir de casos de discriminação e demais temáticas correlatas, né. Então, nesse tempo curto que nós temos para as palestras, né, nesse novo molde de jornada, eu pretendo aqui trazer chaves de análise, né, porque a advocacia antidiscriminatória ela pode ser muitas coisas e ter muitas interfaces. Então eu pretendo focar aqui em casos de episódio de violência interpessoal que envolvem discriminação direta, seja ela implícita ou explícita, porque a partir de uma discussão maior sobre relações raciais no Brasil, a gente tem um acúmulo teórico já no estado da arte a respeito dessas discussões de que a discriminação no Brasil ela não se dá somente de uma forma direta e explícita, mas sim a partir de mecanismos implícitos, né, estruturais e estruturantes também. Então, aqui eu vou focar em episódios de violência interpessoal direta, né, e isso pode se desdobrar também dentro de uma advocacia antidiscriminatória em casos de violência policial, em casos de erro judicial, a partir de, por exemplo, reconhecimento fotográfico, falsas memórias de vítimas de crimes que procedem reconhecimentos nas delegacias a partir de fotos, né, e como muitas vezes pessoas negras acabam sendo alvo desse tipo de reconhecimento, pessoas negras que não têm nenhum tipo de participação dos delitos investigados, né? E todos esses casos, dentro desses marcadores, né, de uma parte do que pode ser a advocacia antidiscriminatória, se organiza em torno da interlocução com o sistema de justiça para políticas de reconhecimento, responsabilização e reparação das vítimas. Então, aqui hoje, eu gostaria de trazer o caso Neuza Santos, né, que é um caso que, pela primeira vez, o Brasil admitiu perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos que violou os direitos humanos de duas mulheres negras que foram vítimas de discriminação racial ao se candidatarem a uma vaga de emprego em 1998. Então, é um caso bastante marcante, né? O primeiro caso de discriminação no trabalho que chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E um caso já de uma outra época, né? Não uma época tão contemporânea quanto agora, mas que é bastante simbólico e tem algumas nuances, né? A primeira delas é que as vítimas, Neuza dos Santos e a Gisele Ana Ferreira, relataram que ao chegarem para a entrevista numa vaga de emprego, foram informadas de que a vaga já estava ocupada. Porém, logo depois, inclusive conversando com uma amiga que também teria se candidatado e passado a vaga, foram informadas e descobriram que uma mulher branca foi contratada para o mesmo cargo e que foi contratada posteriormente a elas terem sido informadas de que não havia mais vagas, evidenciando, portanto, uma conduta discriminatória direta a partir de um tratamento desigual dessas candidatas, né? Então, em 27/3/98, as vítimas apresentaram denúncia por discriminação, inclusive relatam a partir do entendimento do caso, inclusive nós nos habilitamos como amicus curiae, nesse caso, perante a CID. Então, esse é um caso que tem muitas nuances, né? Mas aqui, de maneira geral e sintética, eu trago que, inclusive, tiveram dificuldade de reportar esse caso nas delegacias e obter uma política de reconhecimento e acolhimento das próprias instituições do Estado e do sistema de justiça perante o que sofreram, né? Então, depois de o Ministério Público ter oferecido a denúncia, né, criminal, depois de uma semana, o juiz, portanto,
proferiu uma sentença de absolvição do acusado, e o recurso dessa sentença de absolvição demorou quase 4 anos para tramitar, no momento em que o tribunal manteve, né, a sentença, reformou, na verdade, a sentença condenando o réu a 2 anos, mas na tramitação dos recursos foi declarada a extinção da sentença por prescrição. Então, não houve o reconhecimento e a responsabilização dos responsáveis, muito pela demora na prestação jurisdicional. Então, o caso foi levado em 2017 para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, caracterizando a impunidade, a morosidade do sistema judicial brasileiro em lidar com essa situação. Né? Então, a manifestação da Corte foi no sentido e fundamentada nos dispositivos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, basicamente o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, que tratam do direito à razoável duração do processo e o direito de acesso à justiça. Né? Então, é um caso paradigmático, dentre inúmeros casos que eu acompanho, né, que as instituições da qual eu faço parte acompanham, e acho que é interessante trazer uma outra chave de análise a partir da Lei 14.532 de 2023, que é uma lei bastante recente, que alterou a Lei CAO, que é a lei que trata dos crimes de preconceito de raça e de cor no Brasil, e, em primeiro lugar, se trata de um aperfeiçoamento legislativo para dar conta do que e de como hoje a discriminação racial se manifesta, né, no Brasil. E ela foi uma legislação que partiu muito de uma comissão de juristas negros instaurada no Congresso Nacional em 2020 e que apresentou um relatório em 2021 muito completo, né, e muito extenso, inclusive, para aperfeiçoamento da legislação antirracista brasileira, que gira em torno de uma série de pontos, dentre eles as legislações criminais. Então, culminou, né, esse relatório foi disponibilizado em 2021 e culminou, portanto, na lei em 2023, uma lei que alterou, propôs uma série de alterações na Lei CAO. Então, acabou aqui trazendo um pouco dessas inovações legislativas, incluindo a injúria racial na Lei CAO, porque a injúria racial estava prevista somente no Código Penal, e o crime de racismo previsto na Lei CAO, então acabou incluindo a injúria racial na Lei CAO, aumentando a pena em abstrato para reclusão desse crime de 2 a 5 anos, né, e então tornando a injúria racial imprescritível e inafiançável, conforme o entendimento proferido pela STF em outubro já de 2021. Então, veja as instituições do Estado se movimentando para que a discriminação tenha um tratamento adequado pela legislação, né, para que haja esse reconhecimento, essa responsabilização e, portanto, a reparação, né, das vítimas. Tipificou um novo crime, né, o crime de racismo religioso, porque as religiões de matriz africana relatam muitos ataques, né, ao exercício da sua fé, incluiu uma qualificadora no artigo 20, né, para o caso de o crime ter sido cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, né, e aumentando também a pena de reclusão. Estabeleceu um aumento de pena também para o racismo recreativo, né, que é essa figura típica que foi criada. Estabeleceu um aumento de pena por injúria racial cometida por funcionário público no exercício de suas funções. Então, não só quando se comete contra o funcionário público, mas quando o funcionário público comete essa injúria racial. Estabeleceu que em todos os atos processuais cíveis ou criminais, ou seja, em ações indenizatórias na área civil ou ações indenizatórias na área ou ações criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Então, aqui é uma inovação legislativa, para além da criação de novos tipos penais, do aumento das penas, é uma inovação bastante importante e até paradigmática em termos de processo penal, no sentido da importância do acompanhamento das vítimas nesses processos correlatos. E incluiu também uma regra hermenêutica para os magistrados e as magistradas,
no sentido de que, na interpretação da Lei KO, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida e que, e aqui é bastante importante, né, usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, essa também, na minha opinião, é uma inovação bastante importante, no sentido de impor e colocar uma regra hermenêutica aos magistrados, né, sabendo que nós temos uma composição muito baixa de juízes e juízas negras, né, no judiciário brasileiro, então que juízes e juízas, em sua maioria brancos, tenham essa regra para interpretar e julgar os casos de discriminação. Né? Então, isso é bastante importante. Né? Aqui vem maior também a questão da interpretação da lei, né? E eu considero, na verdade, inclusive o meu projeto de pesquisa no mestrado gira em torno também da aplicação dessa lei recente. Então, é bastante importante que a gente fique atento à aplicação e que o Poder Judiciário, o sistema de justiça como um todo, esteja diligente, né, na operacionalização dessas mudanças legislativas, não só, né, na criação de novos crimes e do aumento de penas, que é uma tradição já legislativa na área criminal bastante arcaica, digamos assim, né? Não necessariamente a criação de novos crimes e o aumento das penas vai coibir que as pessoas cometam esse tipo de crime ou que os magistrados passem a reconhecer, né, e dentro da instrução criminal possam chegar a uma sentença condenatória, mas essa regra é bastante inovadora, né, no sentido de não colocar só o aumento das penas e a criação de novos crimes, mas sim como as pessoas devem interpretar os fatos para decidir se aquilo foi discriminação ou não. Então, isso é bastante importante e vem na linha do que juristas negros, né, convocados pelo Congresso Nacional, concluíram que seria importante para atualizar a legislação brasileira. Então, em resumo, né, os desafios de uma advocacia antidiscriminatória é buscar políticas de reconhecimento, né, de que as vítimas passaram por situações discriminatórias de diversos tipos, como eu coloquei no início dessa exposição, buscar, né, e construir um caminho de responsabilização, né, e que não se confunde com meras punições, mas de responsabilização dos agentes que cometem esse tipo de violência interpessoal. Não deixa de ser uma violência também simbólica, psicológica, às vezes física, né? E também a busca por reparação, porque na medida em que foi reconhecido, que foi responsabilizado, é necessário uma política de reparação, né? E a população negra, em sua maioria, sempre buscou, né, políticas de reparação histórica, tanto dos crimes de escravização, quanto dos crimes que continuam se sucedendo, né, a partir de processos de discriminação no geral. Então, por hoje, para contribuir com a jornada e para respeitar também, né, esse novo formato de vídeos curtos e colaborativos numa plataforma, eu agradeço novamente a organização, agradeço a você que doou, né, para que a gente possa auxiliar as vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E agradeço, deixo os meus contatos e até a próxima.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês na Jornada Internacional de Direito. Meu nome é Elias Paludo, sou doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje irei abordar a temática da dominação masculina na justiça brasileira, tendo como objetivo central entender como que e por que da reprodução de estigmas machistas no contexto dos operadores do direito, especialmente nos magistrados. Para isso, antes de mais nada, faremos uma breve contextualização histórica das desigualdades de gênero no nosso país. Ao tratar do Brasil, é fundamental nós reconhecermos que se trata de um país que foi construído e constituído sobre desiguais bases. Nós podemos tratar desde as desigualdades de raça, afinal de contas, sofremos séculos com o colonialismo e após isso com a colonialidade, conceitos amplamente discutidos na sociologia e antropologia desde as teorias do Sul, ou até mesmo as questões de gênero, que perpassaram também as questões da escravidão, de subjugar interseccionalmente os povos negros e especialmente as mulheres negras, ou também as mulheres como um todo. Apesar, então, do significativo progresso do combate às desigualdades a partir do reconhecimento da igualdade de gênero e de outras com a promulgação da nossa Constituição, é notória que ainda existam diversas formas de desigualdade que restam e que persistem no seio da nossa sociedade. E para entender melhor como que essas relações de gênero, essas desiguais relações de gênero são construídas no Brasil, é importante que nós retrocedamos aos conceitos elementares dessas discussões, conceitos teóricos, obviamente. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que gênero é definido como uma construção social, histórica e cultural de diferenças fundamentadas na questão do sexo. Elas não são propriamente as questões biológicas, mas sim como a sociedade atribui a estes sexos papéis socialmente dados, ou seja, sexo e gênero, a questão biológica e a questão social são distintas. E estas relações de gênero, elas estão inscritas em relações de poder, ou seja, em última instância, uma relação de gênero, ela é uma relação de dominação, uma relação de dominação muitas vezes simbólica, obviamente que no Brasil, que nós temos altas taxas de feminicídio e de violência doméstica, muitas vezes essa violência ela é de fato física, mas na maior parte das vezes ela se constitui como uma violência simbólica, que faz com que a mulher seja subjugada, não por si só, mas pelos papéis que são atribuídos ao gênero mulher. Então, a questão feminina é muitas vezes vista como algo negativo, enquanto a masculina muitas vezes é vista como algo positivo. Então, estes aspectos, o tom de voz, a capacidade cognitiva, intelectual, cultural, sempre são postas à prova quando se trata das mulheres, porque as relações de gênero, elas repercutem na forma como nós vemos este mundo. Isso é importante notar que não é algo específico do Brasil, não é algo que acontece somente aqui. Pelo contrário, é um longo processo histórico, sobretudo do que a gente chama de Ocidente, que repercute até os dias de hoje. Então, o gênero feminino, historicamente, é construído como um gênero subjugado. A gente pode passar desde a Grécia Antiga, em Atenas e Esparta, duas polis com aspirações totalmente distintas, mas que subjugavam o gênero feminino, inclusive até para as questões do sexo reprodutivo, que era destinado às mulheres, enquanto em alguns espaços o sexo para prazer era relacionado somente ao sexo entre homens. Isso muda ao longo do tempo, mas não muda o fato de que a mulher é subjugada. E este fato ele é acentuado gravemente ao longo do medievo, onde, entre outros fatores, não só econômicos, porque teve a questão das heranças, mas também pela questão religiosa, foi fortemente acentuado. Portanto, entre estes instrumentos de acentuar as desigualdades de gênero, nós temos a escola, a igreja, entre outros aspectos que reforçam uma visão androcêntrica, Então, nós vemos claramente as diferenciações entre homem e mulher. No século passado, a gente poderia observar os dados de que as professoras eram mais comumente vistas na educação infantil ou no fundamental, enquanto as posições de maior prestígio eram amplamente dominadas pelos homens.
para pensar como essas construções, como esses papéis de gênero são historicamente, socialmente atribuídos, não tem ninguém melhor para assustar do que a Simone de Beauvoir, que aduz, né, que ninguém nasce propriamente mulher, mas torna-se uma. Portanto, não são os destinos, o destino da mulher não é biologicamente determinado, mas é socialmente construído. Nesse mesmo sentido, a gente resgata então Pierre Bourdieu, que, como já visto, ele traz a ideia de violência simbólica entre as relações de gênero. Afinal, o machismo ele é uma questão dóxica, ele está enraizado na sociedade de maneira extremamente profunda, ou seja, ele é parte constituinte da nossa forma de compreensão de mundo. Nós somos socialmente instruídos a conceber certos valores como positivos, geralmente valores masculinos, e certos valores femininos como negativos. Por exemplo, a gente pode pegar a questão das brincadeiras infantis. Uma criança menina geralmente recebe um presente voltado à vida privada. Então, é uma cozinha, é o cozinhar, é voltado às questões domésticas. Enquanto o menino tem muito mais uma abertura à esfera pública. Deste modo, o machismo ele se torna algo naturalizado. Ele está naturalmente posto nas nossas relações sociais, seja na divisão do trabalho ou mesmo na responsabilidade da criação dos filhos, que, né, a gente pode pegar aqui o exemplo da dupla jornada de trabalho, que quem realiza geralmente são as mulheres. É um trabalho invisibilizado e um trabalho muitas vezes visto como maçante, sempre com argumentos que acabam por pormenorizar esta questão. Enfim, ainda que nós tenhamos todos essas problemáticas sociais, é importante notar que vem se encontrando avanços no debate de gênero. A gente vem observando avanços na questão e na participação da mulher no mercado de trabalho, nas posições de poder, entre outras. Porém, esses avanços também são marcados pelas relações desiguais de gênero. Nós podemos pegar a questão da titulação, né? A escolaridade no Brasil, em média, é maior da mulher. A mulher, em média, já passou, nas últimas décadas, o homem em escolaridade. Isso pode representar, inclusive, uma necessidade da mulher se capacitar mais para equiparar seu salário com os homens, que nós temos uma desigualdade de renda por gênero também. Nesse sentido, nos fica o questionamento. E como que toda essa construção social, histórica das desigualdades de gênero dialogam de alguma forma com o direito? E para isso, para entender melhor essa relação, a gente evoca um clássico da sociologia, o Émile Durkheim, que trabalha a ideia de direito, né, como uma institucionalização das normas sociais ou da moral. Portanto, o direito ele está intrinsecamente ligado às questões sociais. O direito ele só pode ser pensado dentro da sua realidade, ele só pode ser pensado dentro da realidade que o produz. Então, o direito, por óbvio, reproduz essas condições anteriores a ele mesmo. O direito ele não é um campo ou uma instituição que se desvincula da sociedade. Não só não poderia ser, como seria extremamente inviável conceber uma ideia de um direito desvinculado às suas raízes. Então, a gente tem uma ampla bibliografia que trabalha, por exemplo, a participação da mulher, né, no campo do direito, que, ainda que seja recente, ela está se amplificando de grande forma. Porém, a participação da mulher ainda é restrita aos primeiros graus do direito. Então, conforme o aumento do grau de poder ou da posição de poder, menos se percebe a participação feminina. Isso fica muito claro na questão do número de advogadas no Brasil, que supera o número de advogados. Em contrapartida, se nós formos aos tribunais superiores, essa relação é inversamente posta. E, para exemplificar ainda por outro aspecto, nós temos as formas dos operadores de direito de, muitas vezes, entenderem, numa visão extremamente machista, o próprio exercício do direito. Tem um caso bastante conhecido da Maitê Proença, que
ao entrar com um pedido de indenização, foi negado com um parecer, né, com uma justificativa, desculpa, fundamentada numa clara questão machista, que objetifica a mulher e que a torna alvo do machismo e a trata como uma coisa. Por outro lado, não só os operadores, em sua inserção na sociedade, que acabam absorvendo tais práticas, ou seja, os indivíduos estando numa sociedade machista tendem a reproduzir o machismo. E a sociedade sendo machista, ela tende a institucionalizar este machismo, que é o caso, por exemplo, do Código Penal de 1940 ou do Código Civil de 1916, os quais institucionalmente tratam a mulher como um ser menos capaz ou ainda subjugado à figura masculina. Ou seja, sendo uma sociedade machista, as pessoas reproduzem o machismo e, consequentemente, o direito tende a institucionalizar, ou a política tende a institucionalizar o machismo no campo do direito. Isso também, obviamente, se aplica ao caso da Lei Maria da Penha. Talvez um dos pontos marcantes, uma das viradas do debate de gênero no direito, uma questão bastante recente das últimas décadas, mas que nunca chegou a ser um consenso e ainda hoje evoca debates das maiores, de maneiras muito distintas. Por exemplo, há um debate mais teórico onde questiona a efetividade da Lei Maria da Penha ao tipificar, ou ao menos a conceber, um dualismo entre homem e mulher, enquanto um é agressor, o outro é vítima, enquanto um é ágil e feroz e o outro, e a outra parte, a parte feminina, é frágil e sempre dependente de alguém para se defender. Então há este debate, mas também há todo um debate sobre como que a Lei Maria da Penha pôde aumentar a capacidade de denúncia e de defesa da mulher, né? Nós podemos ver no aumento das denúncias de agressão ou de violência doméstica, que cresceram após a Lei Maria da Penha. Isso, né, gera o debate se aumentou os casos ou se os casos passaram a ser denunciados. E nesse sentido, nós temos o caso do juiz de Sete Lagoas, que dá base a esta discussão, como um estudo de caso, em que o juiz, o operador do direito, acaba se referindo à Lei Maria da Penha em sua sentença, utilizando-se de argumentos extremamente machistas e também, de certa forma, fundamentados na ideia religiosa para desmerecer a própria lei. É importante lembrar que não caberia, neste caso, ao juiz esta discussão. E ele, como vocês podem ver na apresentação, se refere à Lei Maria da Penha como uma heresia manifesta, ou pior, ela é herética porque fere a lógica de Deus, ou herética porque é flagrantemente injusta. E ainda conclui que a desgraça humana começa no Éden por causa da mulher. Ou seja, aqui nós temos claramente essa construção social manifesta na figura do operador do direito, essa construção social da desigualdade de gênero. Ela é uma desigualdade que remete a instituições religiosas, onde se reafirma em algumas vezes, evidentemente que não é prudente generalizar, mas generaliza a culpa da mulher no pecado original, generaliza que a mulher veio da costela de Adão, ou sempre essa lógica de subjugar a figura feminina à figura masculina. Não é uma prática isolada, mas ela é uma prática manifesta nas práticas individuais. Então, esta relação entre machismo e direito, ela se dá de maneira ampla. Não só porque o próprio campo do direito ou o campo legislativo são campos internamente masculinizados, mas porque as pessoas pelas as quais operam nestes campos são socializadamente masculinizadas, né? Elas acabam
assimilando uma lógica masculina de ação. Isso aqui é bastante importante pensar que não são só os homens que adotam essa doxa machista, também as mulheres, mas que as mais prejudicadas com a lógica machista são as mulheres, embora também não as únicas. A gente tem inúmeros debates na sociologia, antropologia e também no direito sobre como que a lógica masculina, como o machismo, ele repercute em prejuízos tanto ao homem quanto à mulher. E como que o machismo ele acaba sendo reproduzido tanto pelo homem quanto pela mulher, porque se trata, como já dito, de uma questão dóxica. É como nós enxergamos o mundo. São os preceitos fundamentais cognitivos da ação humana. Olá, sou Valentina Jungmann, advogada e professora no estado de Goiás. Agradeço o convite que me foi formulado pela ilustre colega doutora Kaline Rodrigues, que integra a curadoria científica dessa incrível Jornada Internacional de Direito, União pelo Rio Grande do Sul. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para externar ao povo gaúcho e todos aqueles e aquelas que escolheram esse belo estado para viver, todo o meu apoio e solidariedade, em especial às vítimas das últimas enchentes. Pois bem, o tema que irei abordar nesse grandioso evento é a violência política contra a mulher e o Código Eleitoral. Matéria afeta ao campo do direito penal eleitoral e do processo penal eleitoral, mas que talvez, em decorrência do enfoque que dei à minha fala, está também intimamente ligada ao campo dos direitos humanos das mulheres. Buscarei tratar de forma objetiva das principais inovações trazidas pela Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, ao Código Eleitoral. Essa lei é considerada uma ação afirmativa, já que ela foi idealizada para combater a subrepresentação do gênero feminino na política e também para incentivar as candidaturas das mulheres. Além do que, visa proteger a rigidez das eleições e a regularidade dos mandatos eletivos das mulheres. Portanto, é muito importante, como instrumento de combate à violência de gênero, a Lei 14.192. E interessante observarmos que, apesar de nós mulheres representarmos 56% dos eleitores alistados no país, nas últimas eleições gerais ocorridas em 2018, apenas 9.204 mulheres concorreram a um cargo eletivo. Na Câmara Federal, a baixa representatividade feminina, de apenas 15% dos seus membros, colocou o Brasil no 143º lugar no ranking internacional de participação de mulheres na política, em avaliação que considerou 193 países. A OEA comunicou também ao TCE que o clima de violência vivida nas últimas eleições de 2022 estava afastando as mulheres da política. Destacou que um dos principais obstáculos à efetiva participação feminina na política é a violência sofrida pelas candidatas, particularmente durante a campanha eleitoral. O jornal, o Estadão, em janeiro de 2021, ele ouviu 50 candidatas a prefeituras e falaram sobre a violência política de gênero no pleito de 2020. 75% delas confirmaram ter sofrido violência política.
Dessas, 72,3% disseram acreditar que a violência política prejudicou a sua campanha eleitoral. A violência mais detectada foi a violência psicológica, que ocorreu em 97,7% dos casos de ataques na campanha. E interessante que mesmo após eleitas, as mulheres são vítimas de violência política de gênero. Essa violência continua. Segundo informação do jornal O Globo, de julho de 2021, 80,8% das deputadas e senadoras relataram que sofreram algum tipo de violência política durante o exercício do seu mandato. Das entrevistadas, 54,8% disseram ter sofrido violência dentro do próprio parlamento. Para 90,4%, a violência política possui força suficiente para afastar a mulher da vida política, o que é totalmente prejudicial à democracia e à sociedade brasileira. Também, pesquisa realizada pelo Instituto Alziras, com mais de 300 prefeitas eleitas para o mandato 2017-2020, apurou-se que mais de 53% delas sofreram violência política pelo simples fato de serem mulheres. Quando eleita, a violência política ela se dá de várias formas. Por exemplo, em regra, as mulheres não recebem indicação para liderar partidos ou para serem relatoras de projetos importantes, ou até mesmo para assumirem as comissões como titulares. Mesmo sendo autoridades, são também constantemente interrompidas em seus lugares de fala e excluídas dos debates. Em tempo de mídias sociais, a violência política de gênero é uma constante, com ataques recorrentes às candidatas e às representantes eleitas, quer com fake news, como também com deepfakes, que é aquela técnica que permite alterar o vídeo ou a foto com a ajuda de inteligência artificial. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 1988 traz como fundamento do Estado Democrático de Direito o pluralismo político, logo no seu artigo 1º, no inciso 5. Também garante como direito fundamental a igualdade entre homem e mulher, nos termos do artigo 5º, caput e do inciso 1. Portanto, podemos afirmar que a Lei 14.192 de 2021, ela reafirma a proteção dos direitos políticos da mulher ao estabelecer em seu artigo 2º que serão garantidos os direitos de participação política da mulher, bem como serão vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça, quer como acesso às instâncias de representação política, quer também no exercício das funções públicas. Portanto, o objetivo da lei é assegurar à mulher, quer seja ela branca, negra, indígena, quilombola, transexual, LGBTQIA+, jovem, idosa ou com deficiência, é garantir ao gênero feminino o direito à realização da campanha eleitoral, ao exercício do mandato eletivo, sem violência política. A Lei 14.192, ela definiu no seu artigo 3º
o que vem a ser política de gênero. E no seu artigo 4º, ela criminaliza a violência política de gênero, inserindo um tipo penal no Código Eleitoral. Também prevê outras medidas. Mas vamos analisar o tipo penal prescrito no artigo 326b do Código Eleitoral. Constitui, então, crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher, ou à sua cor, ou à sua raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Além do que, essa pena é aumentada em 1/3 se o crime é cometido contra a mulher gestante, contra a mulher maior de 60 anos ou contra a mulher com deficiência. Portanto, configura crime de violência política contra a mulher a prática de qualquer uma dessas condutas, quando praticada com a finalidade de impedir ou de dificultar a campanha eleitoral de qualquer candidata, ou de dificultar o desempenho do mandato eletivo da candidata já eleita. Para isso, para configurar o crime, o ofensor deve utilizar de menosprezo ou discriminação à condição da mulher, à sua cor, raça ou etnia. Estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo, a prática de qualquer uma dessas condutas basta para caracterizar a conduta típica. O artigo 326b do Código Eleitoral exige uma conduta vinculada, que é a utilização do menosprezo ou de discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Reforço que para a configuração do crime exige-se a realização da conduta típica com todas as suas circunstâncias e elementares. O crime do artigo 326b do Código Eleitoral tem como sujeito passivo secundário somente as mulheres candidatas ou as mulheres detentoras de mandatos eletivos. Portanto, a norma do Código Eleitoral somente protege a mulher candidata e a detentora de mandato eletivo. A doutrina vem entendendo que a candidata é aquela escolhida em convenção partidária e, por isso, a prova deve ser feita com a juntada da ata. Se ela for detentora de mandato eletivo, isso pressupõe o exercício do cargo eletivo. Portanto, alguns doutrinadores entendem ser necessária a apresentação do termo de posse. Outros defendem que basta a diplomação, por já incidirem desde então as imunidades e o foro. Daí, tanto a pré-candidata como a suplente ficaram de fora da proteção legal. Todavia, elas poderão se valer do artigo 359-P do Código Penal, instituído pela Lei nº 14.197, também de 2021. A competência para processar e julgar o tipo previsto no artigo 326b do Código Eleitoral, mesmo após a diplomação, é da Justiça Eleitoral nos termos previstos no artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral.
A violência política de gênero cometida contra uma mulher, ela pode ser denunciada no portal do TSE, no ícone localizado à esquerda, na parte inferior. Ao clicar no link, a denúncia é feita diretamente ao Ministério Público Eleitoral, que é a instituição que tem as funções de apurar e dar início aos processos criminais de violência política contra as mulheres. Interessante informar que qualquer pessoa que tenha conhecimento da existência, da prática de ato que corresponda à violência política contra a candidata ou representante eleita, pode verbalmente ou por escrito comunicar a ocorrência diretamente ao Ministério Público Eleitoral ou ao juiz eleitoral. Pode também informar na Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados e pelo 180. Destaco que em protocolo firmado entre o TSE e a Procuradoria-Geral Eleitoral, foi previsto que nos casos de violência política de gênero, as autoridades podem agir de ofício e com rapidez visando o combate da violência. Estabeleceu-se também que seja priorizado o imediato exercício do direito violado e dada especial importância às declarações da vítima. Ao lado da positivação no âmbito criminal, entendo que o legislador poderia ter previsto medidas e sanções também na esfera administrativa e na esfera eleitoral, como, por exemplo, multa e cassação de mandato, que seriam aplicáveis para os casos de menor poder ofensivo, até como forma de evitar a impunidade. Outras medidas também podem ser adotadas visando coibir a violência política de gênero. Entre elas, destaco a capacitação dos agentes públicos, de forma que eles estejam aptos, estejam preparados para identificar a violência quando ela ocorrer. Também a divulgação das consequências negativas dos atos de violência nos meios de comunicação social poderiam contribuir para minimizar toda essa violência sofrida pelas mulheres na política. A Lei nº 14.192 também acrescentou o inciso 10 ao artigo 243, para proibir toda e qualquer propaganda que venha depreciar a condição de mulher ou que venha estimular sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Também deu nova redação ao artigo 323 do Código Eleitoral, para proibir que durante o período de campanha eleitoral ou na propaganda eleitoral sejam divulgados fatos inverídicos, tanto de partidos como de candidatos, fatos esses capazes de exercer influência sobre o eleitorado. A pena prevista é de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias de multa. Nos termos do parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o crime envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Também, se for cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou se for transmitido em tempo real. Incorre nas mesmas penas quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico sobre os partidos ou sobre os candidatos nos termos previstos no parágrafo 1º. Concluo a minha fala com as palavras da poetisa e doceira que fez história na cidade de Goiás, Cora Coralina, em Ofertas de Aninha aos Moços, que diz:
Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos. Creio numa forma imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Mas vale lutar. Antes acreditar do que duvidar. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à Jornada Internacional de Direito. Eu sou Fernanda Las Casas e quero falar com você, meu amigo, minha amiga, sobre fraude na partilha. Você sabe, se você atua na área familiarista, que infelizmente na nossa área é muito comum termos fraude na partilha. Mas como assim, Fernanda, fraude na partilha? Aquele problema de sumiço de dinheiro, sumiço de patrimônio, como que a gente encontra essas questões? Então hoje, nesse evento maravilhoso em prol do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos gaúchos, quero falar com vocês de como nós podemos encontrar esse patrimônio, em que momento acontece a fraude, como fazer a pesquisa, como mostrar para o juiz e recuperar isso. Então vem comigo. Bom, para a gente pensar na fraude na partilha, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje é em que momento se dá essa fraude. Bem, a fraude na partilha, ela pode acontecer muito antes da partilha. Sim, muito antes da partilha. Sabe por quê? Porque essa fraude, queridos, ela pode acontecer mesmo antes da separação de fato. Porque vocês sabem muito bem, aqueles que já foram casados e aqueles que atuam nessa área, que o casamento termina mesmo antes do fim. Mesmo antes do fim? Mesmo antes do fim. Sabe por quê? Porque começam as brigas, às vezes uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise sexual, muitas crises. E nesse meio tempo, pode acontecer alguma dilapidação do patrimônio. Ele pode ir desaparecendo. Então, mesmo antes do fim, o patrimônio pode subir. Aí eu trago aqui para vocês algumas coisinhas. Como assim? Então, antes mesmo da separação de fato, o casal ainda vivendo sob o mesmo teto, pode haver um desvio vagaroso do patrimônio, dos bens. Então, pode haver a venda de um bem de um valor menor, pode haver o desvio de valores, de umas transferências bancárias, de valores pequenos, 5 mil, 10 mil, 50 mil, conforme for a renda familiar. Pode haver assim, uma falsa notícia de um prejuízo financeiro, em que, claro, conforme o regime de bens, ambos os cônjuges têm que compor aquele prejuízo financeiro que é falso. Pode haver um empréstimo forjado. Como assim empréstimo forjado? Um dos cônjuges fala, temos que cumprir a conta bancária que está descoberta. Aquele cônjuge que é o administrador financeiro do casal. E aí ele faz um empréstimo em nome do casal para cobrir a conta.
Mas, contudo, porém, no entanto, aquela conta nunca esteve ali fora de linha, nunca esteve ali dentro do especial. E o dinheiro que foi retirado como empréstimo nunca entrou na conta do casal. Aliás, ele nunca entrou nem na conta de um dos cônjuges, ele foi desviado por um terceiro. E aí, então, a gente começa a perceber que o dinheiro vai desaparecendo, ou mês a mês, que pode ser 1 ano antes, 6 meses antes, 2 anos, 5 anos. Sim, a coisa pode ser gradual, pode demorar um pouquinho para desaparecer. E também após a separação de fato. Já após a separação de fato, a coisa é mais evidente, porque as pessoas estão mais alertas. Então, pode desaparecer o dinheiro das contas bancárias, desaparecer aquele dinheiro que está guardado numa reserva econômica, pode desaparecer aquelas ações que estão ali guardadas na bolsa, né, dentro de uma empresa que está administrando. Pode haver a omissão de bens dentro da partilha num processo judicial, e aí fica mais evidente. Então, o momento que se dá a fraude na partilha pode ser em 2 momentos. Antes da separação de fato e depois. Aí a gente pode falar que está se dando a fraude, tá? E como é então que a gente pode perceber outras questões que a gente tem que detectar ali que se dá a fraude? Bom, a gente tem que começar a perceber em algumas perguntas que eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que você pode até colocar na sua petição processual. Primeira pergunta: por que aquela parte omite o início da relação? Como assim omite o início da relação? Bem, vamos lá. Porque eles viviam em união estável antes do casamento e não escreveram ali naquela petição inicial. Só colocaram o seguinte: as partes se casaram naquela data e não informam ao juízo que eles viviam em união estável antes, porque foi adquirido patrimônio antes, porque havia uma reserva bancária antes, porque foi comprado bens móveis antes. Atenção, porque omitiu, porque tem coisas a esconder. Porque se omite bens e valores do casal, porque se omite aquele dinheiro que está guardado numa reserva, porque às vezes é uma união estável e a gente sabe que na união estável, pelo fato de não haver uma alteração ali no status da pessoa, ela continua como solteira, então o nome pode não alterar, não existe a exigência legal de haver uma escritura pública de união estável ou ainda um contrato particular de união estável, então as partes podem viver uma união estável de fato, e com isso o patrimônio pode estar no nome de um só dos cônjuges, que adquire o nome só dele, e aí ele omite aquele patrimônio no momento da partilha, pode depois dilapidar o patrimônio. Por que às vésperas daquela separação, aquela pessoa compra um bem de alto valor, que na verdade não era um valor tão alto assim, e compra às vezes de algum parente? Ou então adquire dívidas, um empréstimo, e aquele valor do empréstimo nem entra para a conta do casal, às vezes entra para cobrir uma dívida de uma empresa, que é aquela empresa que estava ajudando a trazer dinheiro para a família, o ganha-pão da família, mas que na verdade aquela empresa faz parte de uma pessoa jurídica, que é um bem particular, que já existia antes daquela sociedade conjugal. E por que se transfere valores para terceiros? Por que se sequestra todos os documentos do casal? É muito comum, vocês devem perceber, meus amigos e minhas amigas que atuam na área, que normalmente aquele cônjuge que está fraudando é aquele cônjuge que vai pegar a certidão de casamento, pegar o imposto de renda, pegar até a certidão de nascimento dos filhos para impedir que o outro entre rapidamente com o divórcio, vá atrás ali de consultar um advogado e poder oficiar órgãos públicos para poder descobrir qual é o tamanho do patrimônio. Porque normalmente, numa sociedade conjugal, presume-se a boa-fé. Claro, qualquer sociedade se presume a boa-fé. Inclusive no direito de família temos a boa-fé. E nesse sentido, um acaba gerenciando uma parte da família, o outro outra parte. E quem gerencia o patrimônio nem sempre informa o outro como está o gerenciamento desse patrimônio. E aí acaba escondendo o patrimônio e pode até causar prejuízo. Bem, então as hipóteses daquele cônjuge fraudador é colocar patrimônio na empresa, que é um bem particular, depositar aquele dinheiro em conta
de parentes, pode ser até mãe, é muito comum, viu? Desviar dinheiro para a mãe. Às vezes informa o imposto de renda que tem dívida com a mãe, nunca pegou dinheiro da mãe, a mãe é aposentada, a mãe vive na propriedade rural, mas fala que deve dinheiro para a mãe só para ir desviando dinheiro. É aquele cônjuge, ele fala que tem uma dívida comum do casal, mas na verdade é uma dívida da empresa. Ele compra bens de terceiro, ele compra bens, aliás, ele vende bem para um parente por um valor pequeno, e aí ele fala assim, mas como é que aquele parente comprou aquele bem? Se aquele parente não tem capacidade financeira para isso, a gente conhece o primo fulano, da fulana, não tem dinheiro para isso. Então a gente começa a juntar os nozinhos, percebe? E a gente começa a ver que há fraude sim, que há uma grande hipótese de haver um desvio patrimonial, né? Tanto pelos recursos financeiros adquiridos de forma errada, tanto como a venda por baixo valor, até para a venda de imóveis entabelionados em outras cidades. Por que não foi feito aqui, foi feito em outro lugar, né? Por que está sendo realizado contratos de empréstimos, contrato de compra e venda entre pessoas próximas? Por que há uma comprovação de saída, mas não há uma comprovação de entrada? Como é que está sendo feita essa questão? E aí, nesses casos, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O que eu diria para vocês quando vocês perceberem que pode estar havendo fraude e os clientes de vocês podem estar sendo prejudicados, peça o imposto de renda, se possível, dos 5 últimos anos. Mas o meu cliente e minha cliente não têm acesso. Peça para o juiz oficiar o imposto de renda e informe que há uma presunção de que pode haver fraude. Coloque essas perguntinhas no processo. Vá atrás dos bens particulares e atenção a esses bens particulares. Imagine, então, que no início daquele casamento, aquelas pessoas tinham um chevetinho, um uninho, e aí, ao longo daquele casamento, eles foram trocando de carro, e hoje tem uma BMW, um carro de um valor de alto padrão, e aí, na hora de partilha de bens, ele quer ficar com esse de alto padrão. Opa, peraí, qual foi o bem que você entrou? Agora você quer sair com esse? Opa, vamos ver aqui pela tabela FIP quanto esse bem custava e quanto esse custa, porque essa diferença de patrimônio é bem comum do casal, só esse pequenininho aqui que é bem particular. Vamos atenção a isso, ao fundo de garantia deste período, que é bem comum do casal. Vamos ver também se houve alguma previdência privada feita, se essa previdência privada foi feita pela empresa, se foi feita pelo particular, né? Se temos alguns seguros, como foi feito, então, estipulado aí essa verba rescisória nesse período em que eles estavam juntos, se existe ainda algum crédito trabalhista em litígio, porque se existe o crédito trabalhista do período que as partes estavam casadas, esse crédito trabalhista também compõe a partilha do casal, pode ser informado. Percebe que tem algumas questões que é importante a gente constatar. E mais, dívidas adquiridas na constância do casamento, as quais não beneficiaram o casal, não entram na partilha. Presta atenção, dá uma olhadinha no Código Civil. Vale a pena a gente olhar ali a parte de regime de bens. É muito importante, isso vai beneficiar o teu cliente, né? Pede a quebra do sigilo bancário, pede ofício para o Renajude, para o Bacenjude, pede ali ofício para o registro de imóveis, para você ver se tem algum imóvel que você não está sabendo o nome daquela pessoa, porque se ali uma união estável, está no nome só dela e o outro cônjuge não sabe, é importante. Às vezes só está uma escritura pública, às vezes só tem um contrato que ainda não foi escriturado. Tudo isso pode ser informado se for feito o registro. É importante, tá? E como que a gente vai pedir isso? Mas aí como é que eu vou pedir isso? Olha, no Código Civil a gente tem o 212. O 212 ele fala sobre as provas possíveis do processo e dentre elas no inciso ali 4º que fala sobre a presunção de uma possível fraude dá ensejo ao pedido da quebra do sigilo bancário, da expedição de ofício para os órgãos públicos. Isso é extremamente importante para o seu processo, para que você encontre os bens que foram omitidos da partilha. Por quê? Porque, infelizmente, numa partilha sucessória, por exemplo, nós temos uma pena bem severa para aquele herdeiro que omite bens, no caso de uma
fraude à partilha sucessória. Mas, infelizmente, no Código Civil de 2002, nós não temos pena para isso. Então, aquele cônjuge que omite bens não é punido. Quem sabe aí os nossos legisladores para o nosso novo projeto que está se configurando, coloquem uma pena severa para aqueles que sonegarem bens, que fraudarem bens, percam aí a sua cota parte do bem. Isso seria muito importante para aquele cônjuge vulnerável que não tem acesso à administração do bem, não é verdade? Fica a dica. Bem, medidas acautelatórias. Isso aqui é uma dica importante para você levar em conta. Se você percebe, se o seu cliente chega no teu escritório e já fala, foi sacado dinheiro, está começando a vender carro, vender patrimônio, bom, você já pode imaginar que no momento que você vai já distribuir o seu divórcio, já entra com pedido liminar, já entra com pedido de tutela de urgência, pedindo sequestro de bens, trancamento de registro de bens imóveis, de bens móveis, como trancamento de automóvel para não haver transferência de carro, aeronave, embarcação, semoventes, bloqueio judicial de contas bancárias, aí você pega ali de metade da conta bancária, né, de 50%, conforme o regime de bens, né? Você pede bloqueio de cotas de empresa, porque se aquela empresa é bem comum do casal, você pede ali para ingressar com uma ação de auditoria contábil da pessoa jurídica, porque se aquela pessoa jurídica é bem comum do casal, não sabe como está sendo feita aquela administração, pode pedir ali, entrar com uma ação de prestação de contas, tanto das contas do comum do casal, como da empresa do casal, para que se averigue como foi feita essa administração, se foi feita uma quebra proposital ou se foi emitido. Isso é muito importante, porque esse momento que se faz a perícia, que se a gente tranca, são medidas acautelatórias que a gente pode tomar para proteger o patrimônio do nosso cliente, tá? Se por acaso a gente vê que o outro cônjuge, depois da separação de fato, já começa a andar com patrimônio que não tinha antes, fala, de onde surgiu esse carrão? De onde surgiu aí essa casa que não sabia que se tinha? Ah, é de um amigo. Não, sempre tem pessoas com amigos maravilhosos, que emprestam carro zero para passear, que moram em casas deliciosas, né, que não se tinha conhecimento antes. Mas a gente tem que pensar numa coisa, gente. A gente sabe que a propriedade de bem imóvel, ela se transfere com a tradição. E aí, o 1267 do Código Civil fala, o bem imóvel, ele se detém com a posse. Então, se a gente leva fotos, vídeos, e sempre mostrando que a pessoa está sempre na posse daquele bem, então a gente fala, excelência, na verdade esse bem não é dele, é do outro, certo? Aquele que fala que tem a propriedade ali registral não é o bem, porque quem detém a posse é, na verdade, aquele cônjuge fraudador. Nossa, Fernandinha, mas como é que a gente vai provar isso? Nem sempre o juiz faz isso. Ah, então eu vou falar uma coisinha para você. Dica rápida, uma dica importante para você. Tanto quanto bem móvel, quanto bem imóvel. Existe uma ação chamada ação probatória autônoma. Essa é uma ação que a gente faz em separado. Essa ação é para uma produção antecipada de prova. Essa ação está prevista lá no CPC, no 381, parágrafo 5º, em que ela fala o seguinte, em que a gente vai citar a pessoa em que o bem está no nome dela, tanto bem imóvel como bem móvel, em que a gente tem certeza que aquela pessoa não tinha capacidade financeira para adquirir aquele bem, e que aquele cônjuge fraudador tem a posse daquele bem e é dele, só que ele colocou no nome do laranja. A gente cita ele para vir no processo e falar, nós sabemos que você comprou a casa, mas na verdade ela só está no seu nome. A casa não é sua, a casa é do outro. Então prove como você comprou a casa. Prove da onde saiu o dinheiro, a transferência desse bem e como que foi feita essa transferência. Quais foram os recursos? A única defesa que a pessoa vai ter é demonstrar como que ela comprou o imóvel. E aí, como que vai ficar? É muito simples, a pessoa só vai ter que falar isso, a ação é só essa. Ela só tem que provar de onde vieram os recursos. Gente, dinheiro deixa rastro. Com isso, a gente consegue provar de onde veio o dinheiro de compra, certo? A gente pode chamar essa pessoa e pode chamar também o outro dono da casa, o que vendeu a casa, o que vendeu o carro. Aí chama os dois, prove de onde veio o recurso, quem comprou, e aí o que a gente faz com essa decisão?
é prova emprestada. Você pega essa prova, traz para essa sua ação de divórcio, para essa sua ação de dissolução de união estável, como prova emprestada. E aí, como que você tem? Você tem a chance de provar em juízo que, na verdade, aquele bem que está em nome de terceiro é um bem fraudulento. Percebe? Algumas dicas rápidas, práticas, de direito processual que podem ajudar você e o teu cliente no processo. É para isso que a gente faz essa jornada de direito internacional, para trazer algumas dicas para vocês. Vejam, gente, que eu trago todas essas questões. É claro que a gente não quer se deparar numa ação de divórcio, de solução, com fraudes. A gente sempre quer tentar o consenso, a gente sempre quer tentar a conciliação, uma vez que quando tem filhos menores, a família vai continuar, não é? A sociedade conjugal termina, mas a família continua, porque aquelas crianças são um projeto de vida para sempre. Então a gente sempre tem que se acautelar e informar nossos clientes que a gente vai atrás de bens, mas que tem que tomar cuidado como vai se dar ali a convivência familiar em virtude das famílias, e é dever de nós, advogados, agirmos com ética, informando o cliente que ele também tem que ser ético no dever parental de pais. Ah, mas é muito difícil, ele foi prejudicado. Eu sei, mas é nosso dever. E o nosso dever também é sempre estudar e correr atrás. Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Foi um prazer enorme estar aqui, uma honra estar com vocês e poder também contribuir um pouquinho com o meu conhecimento para ajudar meus irmãos gaúchos aí do Rio Grande do Sul. Um abraço enorme. Sou Fernanda Las Casas. O meu contato está aqui no QR Code, onde tem meu telefone e meus dados. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, sou Francine Ibrahim, sou delegada de polícia na Delegacia de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo. Sou doutoranda em Direito pela PUC São Paulo e hoje vou estar aqui falando com vocês sobre um assunto muito interessante, que é o atendimento humanizado das vítimas nas delegacias de polícia. Vamos então ao nosso tema de hoje. Quem é a vítima? A vítima é aquela titular do bem jurídico lesionado ou exposto ao risco de lesão pela prática criminosa de terceiro. Pode ser aquela pessoa física, por exemplo, aquela que sofreu uma lesão, aquela que foi vítima de um estupro, ou ainda a vítima pode ser a própria pessoa jurídica, quando tem algum bem dela subtraído, ou o próprio Estado, a saúde pública, a coletividade, diante de um crime ambiental, de um crime de tráfico, ou a própria sociedade, como crimes contra com a paz pública. É importante trazer aqui para os senhores que a Resolução 40/34 da Organização das Nações Unidas tem traz um conceito ampliado e estendido de quem seriam as vítimas. Para a ONU, a vítima, ela vai ser tanto aquela pessoa direta sobre a qual recai aquela conduta criminosa, como de forma estendida, ampliada, os seus familiares, as pessoas a seu cargo. Então, poderia estar incluído, né, os seus herdeiros, os seus representantes. Então, para a Resolução 4034 da ONU, seriam os familiares próximos ou dependentes da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido de alguma forma aquele dano ou ainda tenha de certa forma, sendo obrigado a intervir para prestar uma assistência à vítima em perigo ou exposta a uma lesão ou perigo de lesão, ou ainda até para impedir uma vitimização. Nós temos também várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que traz que a vítima é não somente aquela pessoa direta que sofre o dano ou perigo de lesão, mas também os seus familiares. E aí, para se falar sobre atendimento humanizado, para se falar sobre vítima, é importante nós colocarmos aqui o que é então a vitimização. Eu vejo aqui a condição da vítima diante de uma infração penal. Trago também apenas a observação para que os senhores, caso tenham interesse, olhem e procurem as 100 regras de Brasília, onde fala sobre o acesso à justiça pelos vulneráveis e também prezam pelo atendimento humanizado. A vitimização primária, ela decorre daquele dano próprio, dano físico, dano psíquico, ou até um dano material que a vítima sofre diante de uma infração penal.
E aí nós temos também a vitimização secundária, é aqui que mora a necessidade do atendimento humanizado para a vítima. Por que essa vitimização secundária? Ela vai falar daquele tratamento realizado pelo sistema de justiça, são as instâncias formais, vai falar da sobrevitimização, e aqui o que nos interessa é o atendimento policial. Ou seja, o atendimento policial, ele não pode revitimizar aquela vítima. Por vezes nós ouvimos e vemos situações em que a vítima ela acaba sofrendo um atendimento tão ruim, tão péssimo dentro de uma delegacia, que ela acaba sofrendo um dano muito maior, às vezes, do que o próprio crime. Então, aqui se fala da vitimização secundária, aquela feita pela própria instância formal de poder, não só numa delegacia, mas perante o Ministério Público, perante a magistratura, perante o juiz, numa audiência. Então, o que se fala aqui é vitimização secundária. O que se evita, o que se proíbe, o que se mantém, então, a necessidade de um atendimento humanizado. Nós temos também a vitimização terciária, que é aquela conduta, aquela prática de vitimização feita pela própria sociedade, com pré-julgamentos, né? De formas que faça comentários que estigmatizam e causam um completo isolamento da vítima. A vítima, por exemplo, de um estupro. Por vezes a sociedade acaba recriminando a conduta da vítima, como se ela fosse a culpada pelo próprio mal que lhe causaram. Então, esses comentários, constrangimentos feitos pela própria sociedade, pelas pessoas, acabam, então, causando, ensejando numa vitimização terciária da vítima. E, na hora que se fala sobre vítima, é necessário, é preciso falar que a dignidade da pessoa humana é garantida tanto no âmbito aqui do cenário doméstico do Brasil, na nossa Constituição, ali no artigo 1º, inciso 3º, como também em tratados internacionais. Eu extraio essa dignidade da pessoa humana tanto no sistema global da ONU, no sistema onusiano, como também no próprio tratado, dos tratados existentes no sistema interamericano, do qual o Brasil faz parte. Extraio ainda essa dignidade da pessoa humana da jurisprudência da Corte Interamericana, onde ali, por diversas vezes, a Corte acentua e fala: é necessário o devido acolhimento da vítima, é necessário o atendimento, uma investigação que respeite, por exemplo, a perspectiva de gênero, as mulheres em situação de vulnerabilidade pelo próprio contexto social e histórico. As mulheres, elas ainda vivem numa sociedade machista, patriarcal, sexista, que demanda um atendimento acolhedor diferenciado. E na Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu trago aqui para os senhores um caso específico que envolveu aqui o Brasil, onde a Corte deixou muito clara a necessidade de se adotar uma perspectiva de gênero em casos envolvendo a violência contra a mulher. O caso Barbosa de Souza e outros versus o Brasil de 2021 e também no caso Ângulo Lousada versus Bolívia de 2022, a Corte deixa muito acentuado que deve-se investigar olhando o gênero da vítima. Nesses dois casos, o gênero feminino. Nós também encontramos essa necessidade de um atendimento humanizado, acolhedor, diferenciado, onde eu não vou ter uma revitimização, onde eu vou olhar para aquela infração penal de forma diferenciada no contexto em que aquela vítima, no caso específico mulher, está inserida. No Tribunal Europeu, ainda se acentuou de forma até mais forte que as obrigações positivas do Estado devem levar em consideração o atendimento humanizado. E o Estado tem a obrigação, o Estado no sentido de país, de observar, e aqui eu trouxe até o artigo 3º e 8º da Convenção Europeia, essa obrigação de não vitimizar. Qual vitimização? Vitimização secundária. Trouxe aqui até essa forma que a Corte Europeia falou, que exige que as autoridades de persecução evitem a vitimização da mulher. Foi no caso Y versus Eslovênia e também no caso JL versus Itália. E aí, trago aqui um conceito para os senhores. O que então são as obrigações processuais penais positivas? É o dever imposto ao Estado parte de conduzir um procedimento de investigação que seja eficiente, diligente e séria. E ainda um processo penal, uma ação penal apta a assegurar o acertamento dos fatos ilícitos e a punição eventual, dos seus atores, sob pena de violar concretamente todos os direitos humanos que podem recair sobre aquela vítima. Então, nada mais é do que você assegurar os direitos fundamentais, os direitos humanos da vítima. Quando se cumpre a obrigação processual penal positiva de investigar de forma diligente, eficiente e séria.
E aí eu digo que nós aqui no nosso país temos o dever de realizar, não só o nosso país, mas os outros estados partes no âmbito aqui da Corte Interamericana, de realizar o controle de convencionalidade. O que é isso? É você analisar a compatibilidade dos seus atos, das suas decisões, com os tratados internacionais de direitos humanos. Aqui quais? Dos tratados e jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você vai verificar se suas ações, seus atos internos, seus atos normativos estão sendo compatíveis com os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, como também das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que trago aqui Corte Interamericana de Direitos Humanos? Porque o Brasil está inserido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E aí, o que seria humanizar? Nós estamos falando tanto de atendimento, humanizar na delegacia de polícia, então é importante dizer que humanizar é tratar as pessoas levando em conta seus valores e vivências como únicos, evitando quaisquer formas de discriminação negativa, de perda da autonomia, enfim, é preservar a dignidade da pessoa humana. E o atendimento policial com perspectiva de gênero. Primeiro, eu preciso acentuar para vocês o que é gênero. Gênero foi um conceito formulado nos anos de 1970 com profunda influência do pensamento feminista. É um raciocínio que há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, o que vai definir o que é gênero é a maneira de se comportar, homem ou mulher. Então, eu não levo em consideração a biologia, né? O sexo biológico, mas o comportamento criado pela própria realidade sexual, e não em decorrência, então, da anatomia de seus corpos. Trago aqui o caso Fernandes Ortega e outros versus médicos também, aqui no sistema interamericano no qual o Brasil está inserido, onde vai trazer, nesta decisão, a Corte ela enumera e traz os principais parâmetros para uma investigação de violência sexual contra a mulher. Então, a Corte diz que a declaração da vítima deve ser realizada num ambiente cômodo e seguro, que lhe ofereça privacidade e confiança. Olha só a necessidade do ambiente acolhedor da mulher. Deve-se prestar ainda uma atenção médica, sanitária e psicológica à vítima, por profissional capacitado, se possível, do sexo que a vítima indique, oferecendo-lhe ainda que seja acompanhado por alguém de sua confiança, se assim desejar. E ainda que a declaração da vítima deve ser registrada de forma tal que se evite ou que se limite a necessidade de sua repetição. Daí a importância de você humanizar e acolher e, olha só, respeitar e dar observância a decisões da Corte Interamericana, a jurisprudência que o Brasil deve seguir. A violência, é importante que os senhores saibam, que ela vai afetar de forma diferente as mulheres. Então, vocês imaginam uma mulher negra, uma mulher deficiência, indígena, quilombola, uma mulher idosa, ou uma mulher pertencente à comunidade LGBTQIA+, quer dizer, ela vai ter algumas interseccionalidades que podem acarretar uma maior vulnerabilidade a ela. As mulheres transexuais, assim consideradas as pessoas biologicamente masculinas, com identidade de gênero e apresentação social feminina, deve-se observar durante as eventuais abordagens como a pessoa deve ser chamada. Se ela tem o sexo biologicamente masculino, mas ela se identifica como mulher ela deve ser tratada, independente dela ter um documento com o nome social ou independente de uma cirurgia de redesignação. E, com isso, eu preciso ainda trazer a necessidade de eliminação de todos os obstáculos ao atendimento das mulheres com deficiência, seja deficiência física, né, eliminando as barreiras físicas, possibilitando a disponibilidade de um intérprete de Libras para ser realizada a comunicação. E também devo levar em consideração que eu não posso deixar de citar, né, aqui, de que mulheres devem receber um tratamento livre de qualquer racismo institucional. E o atendimento com perspectiva de gênero é e representa um atendimento humanizado. E aí eu preciso cuidar para eu não aumentar a vulnerabilidade da mulher. Eu tenho que, para isso, eliminar comentários e conceitos discriminatórios, preconceitos, estereótipos na análise, no tratamento e na investigação. E aqui eu trago algumas frases, né, que infelizmente, já ouvi que foram feitas em algumas unidades policiais Brasil afora. Se gritar, paro e não vou te atender. Na hora de fazer, não chorou, não chamou a mamãe. Não chora, ano que vem
você está aqui de novo. Se ficar gritando vai fazer mal para o neném, ele vai nascer surdo. São exemplos de comentários discriminatórios, de comentários que acabam revitimizando a vítima. Ou seja, estão longe de ser representações de atendimento humanizado. E o atendimento humanizado da vítima representa, então, o cumprimento da obrigação processual penal positiva. Respeita a dignidade da pessoa humana, que eu extraio não só no ambiente doméstico aqui do Brasil, da nossa própria Constituição, como também de todos os tratados internacionais existentes, tratados de direitos humanos existentes, seja no sistema global ONUSiano, seja no sistema interamericano do qual o Brasil faz parte. Eu extraio a dignidade da pessoa humana e, portanto, extraio a necessidade do atendimento humanizado dessa vítima. O que eu também extraio da observância e ali dos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil livremente aderiu e aceitou a se submeter. Aqui trago para os senhores o modelo de sala de acolhimento da mulher adotada na delegacia em que eu estou hoje como titular, que é a Delegacia de Polícia de Vargem Grande Paulista. Aqui nós montamos uma sala para que a mulher seja atendida com dignidade, com privacidade, para que aquilo traga ela mais próximo da polícia, para que ela seja ali então respeitada e tenha confiança na instituição, no serviço de segurança pública que nós estamos aqui prestando. Isso é muito importante. Isso representa para a mulher algo muito, muito, muito relevante, porque aí a mulher vai se sentir realmente acolhida, vai então ter um atendimento humanizado na unidade policial. Na nossa unidade, nós também montamos uma sala de acolhimento para as crianças. Por vezes, aquela criança, ela tem que esperar a mãe ser atendida, ela não pode ficar, por exemplo, junto com a mãe, para que a mãe possa ali contar tudo o que sofreu, qual foi a infração penal que ela passou. Então, a criança, ela é colocada num lugar acolhedor também, o ambiente ela pode ficar ali esperando sua mãe ser atendida. Ou mesmo aquela criança vítima pode, então, estar sendo submetida a uma escuta especializada ou, eventualmente, um depoimento especial, de forma, então, digna. E aí, trago para os senhores uma frase. De novo, observei toda a opressão que corre debaixo do céu. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está na mão, do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Nós temos o poder na unidade policial de fazer a diferença para aquelas vítimas. Elas já sofreram e necessitam, então, serem respeitadas, serem acolhidas, serem tratadas com dignidade, terem, portanto, um atendimento humanizado. E é isso. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos vocês. Minhas saudações aos amigos da Jornada Internacional de Direito. Aqui quem vos fala é Luiz Felipe Medina, advogado, professor da Universidade Federal do Amazonas, cadeira de Direito Eleitoral, ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. É um prazer enorme participar desse evento grandioso, dessa tradição, e eu gostaria de deixar aqui minhas saudações aos amigos, né? E, em primeiro lugar, gostaria de prestar solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, deixar meu carinho a todos vocês, povo guerreiro e orgulhoso, fazendo votos que a tragédia seja superada em breve e que todos retornem à vida normal na medida do possível. Meus caros, hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho a respeito
das influências na formação do livre convencimento do eleitor vulnerável, né? Fazendo uma breve análise a respeito dos efeitos da intervenção injusta na vontade do eleitor em situação de vulnerabilidade social. E isso, de fato, é um tema muito pertinente, sobretudo em razão dos recentes acontecimentos, né? No primeiro momento, essa interferência na liberdade de escolha dos candidatos, a gente precisa situar ela em que ordenamento, em que momento jurídico ela se encontra. E apesar de se tratar de fato de uma matéria do direito constitucional e uma matéria do direito eleitoral, nós temos uma previsão que ela é supranacional. E aí, tratando especificamente de direitos humanos. Sim, direitos humanos. E eu digo isso porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, ela prevê em seu artigo 1º a garantia da dignidade humana e a liberdade e a igualdade. Essa liberdade, ela não diz respeito exclusivamente à liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, mas, enfim, a liberdade de escolha, né, que o indivíduo ele tenha toda a liberdade de promover, de construir as suas escolhas, as suas preferências e exercê-las na medida da sua própria capacidade. Ainda, o artigo 18 da mesma Declaração Universal do Direito preconiza novamente o direito à liberdade, agora liberdade do pensamento e consciência. Novamente, tratando do direito de uma primeira grandeza, no sentido de que é garantido, ou deve ser garantido, merece ser garantido ao indivíduo a liberdade de pensamento, que ele pense e construa a sua própria consciência de uma maneira livre. O artigo 21, ainda, aponta o direito de participar do governo de seu país. Então, na conjugação desses fatores, dessas previsões, nós temos uma série de conclusões. A primeira delas é que é direito participar, né, é direito do indivíduo participar do seu governo de maneira livre, né, que ele escolha os seus representantes, que ele participe não apenas da escolha dos eleitos, mas também que ele se ponha na qualidade de disputar a eleição ou de alguma outra circunstância, participando de uma vida política, dando a sua opinião, reverberando aquela construção da consciência que foi livre. E, ao final, o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos exige dos Estados a proibição de práticas que atentem contra esses direitos e liberdades. Então, nós temos aí, antes da Constituição cidadã, nós temos uma previsão muito clara no sentido de que a liberdade da construção do voto e da participação na vida política são direitos dos seres humanos. A nossa Constituição de 88, ela admitiu esses direitos como fundamentais, né? Inclusive, é uma série de repetições, é reverberado isso ao longo do texto constitucional de uma maneira até exaustiva, é repetitivo, né? A Constituição, ela trata já desde o preâmbulo, no seu preâmbulo, do resguardo dos direitos sociais individuais, da liberdade, da segurança e do bem-estar como valor supremo da República Federativa do Brasil, né? Aí dispõe também, no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º, em diversas oportunidades, entre outros. Tá? E no artigo 4º, especificamente, dispõe que é princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, eles prevalecem, eles têm posição de preferência em relação a outros direitos, ainda que constitucionalmente previstos. E nós temos aí, então, que a liberdade de escolha e participação no processo eleitoral e nos governos, ela tem uma condição que supera a Constituição, né? Ela é prevista anteriormente à Constituição. Bom, estabelecida essa premissa, a gente precisa tratar também do que é a vulnerabilidade social, tá?
E o indivíduo, a condição de indivíduo, né, em vulnerabilidade social, pode ser, de fato, especificamente uma pessoa singular, mas uma família ou até mesmo uma comunidade. Tá? E a vulnerabilidade social, ela é aquela que atinge qualquer pessoa que seja, ou um grupo, que por circunstâncias diversas ou está incapacitado de controlar os recursos necessários ao aproveitamento de uma oportunidade. Em outras palavras, a vulnerabilidade social é aquela circunstância que mitiga, ainda que temporariamente, a circunstância, a possibilidade do indivíduo ou de um grupo de indivíduos, de uma coletividade de indivíduos, de exercer plenamente os seus direitos básicos. Tá? Exemplos disso. Nós temos como exemplo da vulnerabilidade social a precariedade da moradia, e aí é nesse ponto que eu trago para vocês a circunstância de uma boa parcela da sociedade do Rio Grande do Sul, né, que está alijada, está fora de sua moradia, teve a sua moradia de uma maneira muito severa, uma ofensa muito severa ao seu direito à moradia, em razão do desastre natural. Então, a pessoa que está afastada do seu local seguro, da sua residência, ela está em condição de vulnerabilidade social. Indivíduos com falta ou pouco acesso a saneamento básico e saúde pública, tá? Aquele que não tem água, fornecimento de água potável, que não tem acesso à rede pública de saúde, não tem acesso a uma consulta, não consegue fazer um exame, não consegue atendimento médico, não consegue buscar medicamentos para tratamento de algum mal ou de algum acidente. Né? Também, exemplo de vulnerabilidade social é a ausência ou a insuficiência de meios de subsistência, aquelas comunidades que, por sua característica, elas não têm um acesso contínuo, garantido a meio de subsistência. Nesse ponto, eu traço aqui um paralelo com o povo daqui do meu estado do Amazonas, né, os ribeirinhos, que eles não têm, alguns, obviamente, falando, não têm constantemente o acesso aos meios ordinários de obtenção de alimentação, de recursos, e eles dependem da prestação do Estado para alcançar esses meios de subsistência. Além disso, nós temos ainda exemplos como dependência química, aquele indivíduo que não tem como se libertar do vício e ele fica ali à mercê de quem quer que seja para tomar suas decisões ou que eventualmente tenham as decisões tomadas por si. Né? Ainda a indisponibilidade dos meios de interação social, ou seja, grupos, indivíduos que estejam distantes dos centros sociais. Isso eu não estou falando nem dos grandes, nem das metrópoles, mas sim das sedes dos municípios do interior do Brasil. Tá? Aquele indivíduo que, e novamente traçando aqui um paralelo com o estado do Amazonas, que tem um dos menores índices de povoamento, é difícil que a pessoa que resida no interior de um município do estado do Amazonas, dadas as suas proporções, venha a conviver de maneira plena na sociedade. Né? É muito difícil o deslocamento aqui no estado do Amazonas, assim como é em alguns estados do Nordeste, alguns estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do Brasil. Bom, e por fim, o exemplo que eu trago aqui é daquele grupo ou indivíduo que não goza de uma estabilidade familiar ou não, de uma estabilidade social. É a pessoa, infelizmente, a criança que foi abandonada, é a pessoa que vive em um lar que não conta com o carinho de seus pais, de uma forma menos resguardada. Né? Ou que vive socialmente num local sem segurança, por exemplo, e que fica à mercê de forças ilegais. Bom,
E isso tudo é para a gente chegar à conclusão de que o indivíduo vulnerável, ele não dispõe, ou às vezes não entende que ele dispõe da capacidade de exercer a liberdade de escolha de seus representantes, né? Estando o indivíduo à margem da sociedade, ele será incapaz de compreender sua condição de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não consigo participar da vida da sociedade, eu não tenho acesso aos elementos da vida em sociedade, então talvez, pensa ele, né, chega a essa conclusão de que ele está alijado da tomada das decisões. Essa condição, inclusive, sequer é garantida em alguns momentos, né? A justiça eleitoral ela é muito, muito competente em chegar a todos os locais do Brasil, a buscar, a levar a democracia aos pontos mais distantes do Brasil. Contudo, é impossível que nós, infelizmente, tenhamos a plena autorização e a plena participação do indivíduo, do eleitor brasileiro, na tomada de decisão. Bom, e aí, inexistindo esse meio de garantia integral, a total integração do indivíduo, abre-se oportunidade para que ocorram interferências indesejadas na construção do convencimento do eleitor. E aí é nesse ponto que a gente vem tratar, né? O eleitor ele pode ser induzido injustamente a construir a sua convicção baseada em premissas viciadas. Quais são essas premissas viciadas? É o abuso do poder econômico, é o abuso do poder político, é uma ameaça por parte de uma facção criminosa, entre outros elementos, né? Mas todos eles têm a sua parcela de importância, o seu grau de importância nessa hierarquia, né? O indivíduo ele se submete à vontade de um terceiro por não saber que ele tem a liberdade da escolha. Nesse ponto, eu faço um parêntese aqui, é a importância do voto secreto por meio de uma urna inviolável eletrônica, né? Se o nosso país goza de uma posição privilegiada em relação às suas instituições e às suas escolhas, isso muito se deve ao advento das urnas eletrônicas. Pois bem, a interferência que nós tratamos aqui, elas podem ocorrer tanto por meio digital, quanto por meio material, no ambiente material, né? Ou como dizem os outros, no ambiente analógico. Então, o indivíduo, ou o grupo de indivíduos em situação de vulnerabilidade, ele não tem a liberdade do voto como prioridade, tá? Se ele está em situação de vulnerabilidade, o voto não é a sua prioridade. Antes disso, né, ele precisa dar uma maior valência a outras circunstâncias da vida, segurança, a alimentação, a saúde, a moradia, que são os elementos que nós falamos anteriormente. Só depois disso, sanadas essas urgências, ele se ocupa das decisões mais imediatas. E aí se enquadra a decisão de seus representantes. No ambiente digital, a interferência das redes sociais, da inteligência artificial e da tecnologia em si, de um modo geral, ela representa esse desafio, né? A interferência indesejada do eleitor, ela acontece por meio desses elementos da tecnologia, tá? E o que são esses elementos? Fake news, né? Você recebeu uma série de mensagens com informações inverídicas ou parcialmente verídicas ou retiradas de contexto, né? A inteligência artificial, que vem sendo o tópico do momento, do ano 2024, principalmente, a propaganda abusiva, aquela que sempre vem acontecendo, você sempre recebe uma série de mensagens, é inserido em grupos, né, de WhatsApp, do Telegram, mesmo contra a sua vontade, para tratar de política ou tratar do que quer que seja, tá? Isso também é um exemplo de abuso desse poder tecnológico, né? E que pode vir a ser um dos elementos a vilipendiar o livre convencimento do eleitor. Além disso, o microtargeting, né,
aquela identificação específica das condições de cada indivíduo que é permitida por meio do conjunto de dados que nós submetemos volitivamente. Por vontade própria, a gente entrega para Big Techs, entrega para uma série de empresas que trabalham com tecnologia um conjunto de informações que às vezes nem mesmo sabemos que nós dispomos. Então, as empresas de tecnologia e, por conseguinte, alguma parcela dos candidatos, né, ou dos players das eleições, eles vão buscar essas informações e vão utilizá-las de forma muito específica para atingir o indivíduo dentro das suas ideias, dos seus ideais mais íntimos. Isso, não estou dizendo que isso seja ilegal, mas que pode vir a ser ilegal, assim como a inteligência artificial, a utilização dos meios de comunicação. Isso, via de regra, não é ilegal, mas pode vir a ser ilegal, pode vir a ser abusivo. E, consequentemente, isso vai ser utilizado como forma de mitigar a liberdade de escolha do eleitor. E o que é interessante, o eleitor, às vezes, ele sequer se dá conta de que ele está tendo a sua liberdade de escolha mitigada, né? Ele se insere numa condição, numa circunstância em que ele não consegue identificar que ele está sendo objeto de um ataque à sua liberdade, né? Principalmente aquela condição do indivíduo da caixa de reverberação. Ele está inserido num contexto que está constantemente recebendo informações que vão confirmar o que antes na cabeça dele era apenas uma noção. E aí recebe, em razão de atuação algorítmica, uma série de vieses de confirmação que vão criar ou reforçar dentro da sua psique algumas valências que ele não sabia que tinha. Bom, a tecnologia, como eu vinha dizendo, ela não é o único meio de interferência e com potencial de prejudicialidade. É importante que a gente saiba, né, e diga que no Brasil, por meio de um estudo do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade, da Informação, esse estudo chegou à conclusão de que apenas 22% da sociedade brasileira é plenamente conectada. Ou seja, nós temos 78% da sociedade brasileira, da população brasileira, isso que chegou, né? Isso que sequer participou, pelo menos aquele percentual que participou dessa pesquisa. Mas nós temos 78% da população brasileira que não utiliza a internet de maneira plena. Às vezes porque não tem capacidade, às vezes porque não tem condições materiais, a internet não chega de maneira adequada naquele local, às vezes simplesmente por não querer, né? Ninguém é obrigado a utilizar os meios de comunicação e a internet se assim não quiser. Mas nós temos um conjunto grande, um número grande de brasileiros que não participa da vida da sociedade brasileira através da internet, né? E ele não participando plenamente do ambiente digital, vai abrir oportunidade para que ele seja o foco único e exclusivamente da propaganda analógica, como eu mencionei anteriormente. E aí nós temos, reitero, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, a coação por meio da relação trabalhista, o poder familiar, né? O patriarca da família exige que se vote em uma determinada pessoa, o líder comunitário também, ele exige que se vote numa pessoa, o chefe de uma etnia indígena, ele exige que vote uma determinada pessoa. Então, tudo isso são elementos que podem vir a interferir na construção do voto do eleitor. Bom, meus caros, diante do avançado já, do tempo relativamente curto, eu passo as considerações finais, tá? Em conclusões, são inúmeras as influências que atingem o eleitor plenamente integrado socialmente. E se são elas muitas aquelas que enfrenta o plenamente integrado socialmente, aquele indivíduo que está alijado
da sociedade, que não goza das garantias e dos direitos que são garantidos pelo Estado, aquele indivíduo que está, ou o grupo que está alijado socialmente em vulnerabilidade social, ele sofre ainda muito maior, de uma maneira muito mais firme, as influências negativas, né? E é por esse motivo que o Estado brasileiro deve se empenhar ao máximo para mitigar essa vulnerabilidade e oferecer segurança ao cidadão para que a escolha de seu representante seja de fato livre, como previsto na nossa Constituição. Então, meus caros, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Agradeço a atenção e um forte abraço a todos.